Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para poder continuar a nossa classe. E lembrando que a gente está tratando do estudo da escatologia e vamos dar continuidade dessa tema. Mas antes, vamos orar e vamos entregar nossas vidas e fazer a oração de contrição e continuar o nosso estudo. Vamos orar. Deus, queremos entregar nossas vidas nas suas mãos, para que o Senhor continue, Senhor Jesus, nos guiando, amém, nos dar direção para aprender sobre a Tua Palavra cada dia. Nós queremos, Senhor Jesus, render nos Teus pés e confessar nossos pecados e dizer que nós somos falhos, que somos pecadores, para que o Senhor venha nos perdoar. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos perdoa, nos ajude, Senhor Jesus, estar, Senhor Jesus, ó Deus Pai, sempre, Senhor, nos teus pés, para poder, Senhor Jesus, ó Deus Pai, viver o que o Senhor tem para nós. Amém. Nós queremos, Senhor Jesus, ó Deus Pai, entregar o nosso estudo de hoje nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, vamos continuar. Hoje vamos ler o texto bem conhecido de Mateus, que vamos ler. O texto está no Mateus 4, vamos ler versículo 1 até o versículo 11. É um texto que o Tiago até falou dele na semana passada, sobre a tentação de Jesus no deserto. E o que eu quero falar sobre ele hoje é para falar de 3 batalhas que aconteceu nesse circunstância que Jesus estava depois de ter jejuado 40 dias. E vamos ler esse texto de Mateus 4, versículo 1. Diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Meus irmãos, esse é o texto que vocês conhecem bem. Talvez você já ouviu alguns sermões sobre isso, mas hoje eu quero destacar com vocês 3 pontos, como estamos tratando de batalha que aconteceu na vida de Jesus durante o seu ministério. Lembrando que quando Jesus nasceu, e não teve outra descrição assim sobre ele, a não ser que a Bíblia nos fala que ele estava crescendo debaixo de graça de Deus e também dos homens. E lembrando que não temos muita informação lá atrás sobre isso, mas os evangelhos nos mostram o batismo de Jesus. No batismo de Jesus aconteceu uma coisa importante, que Tiago falou, que aconteceu que veio um nuvem e também com uma voz que disse, que afirmou que Jesus é o Filho de Deus, a quem Deus se compraz. Então, a Bíblia diz que veio uma nuvem, onde aquele nuvem estava lá, o povo ouvimos, ou aliás, o povo ouviu uma voz que diz assim:
esse é meu filho a quem eu comprazo. Então, este era o Messias que todo mundo estava esperando, Jesus. Nisso, automaticamente, esse texto nos mostra que depois do batismo, Jesus ele foi levado pelo Espírito, como diz o texto. Mas ele enfrentou a batalha. E vamos falar dessas 3 batalhas, e agora vamos tratar da batalha da carne. A batalha da carne aconteceu que Jesus, como ele jejuou, ele teve fome, porque Jesus, nós sabemos que ele tinha o corpo humano. Ele é Deus, mas também ele tinha esse corpo humano lá, sofrendo com fome, depois de ter jejuado 40 dias. Aí chegou o diabo para testar Jesus, para tentar Jesus, para ver se, no caso, ele vai desviar do propósito que ele veio para cumprir, que é resgatar o homem, para dar ao homem uma vida, porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus veio para nos salvar. Mas o diabo tentou Jesus, aproximando-se de Jesus, e ele disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pães. O diabo ouviu que a palavra que foi dita, de que Jesus é o Filho de Deus, a quem Deus compraz. Então ele queria testar essa palavra sobre Jesus. Ele veio para questionar esta palavra de quem Jesus era. E ele questionou, e ele deu um desafio, vamos dizer, para que Jesus possa fazer o que ele estava querendo, para despistar Jesus do foco que ele veio para fazer. Então Jesus respondeu para ele uma coisa muito assim importante, que nós precisamos entender nos nossos dias também, de que como Jesus venceu essa batalha. Nós precisamos entender que Jesus, ele foi enfrentado, ele teve a batalha também da carne, porque ele estava com fome, o diabo testou para ver ele, o que ele faria, e vamos ver como é que Jesus venceu essa batalha. E Jesus venceu essa batalha usar as armas que Deus fornece. E essas armas nós podemos afirmar para vocês que é a palavra de Deus. De diferentes formas que nós podemos usar ele, como escudo, como espada. E essas armas que nós podemos usar como crente também. Jesus usou a palavra de Deus respondendo para o diabo, dizendo para ele que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus citou isso porque está no Deuteronômio 8:3. Jesus conhecia a Escritura. Jesus conhece bem a Escritura. E ele falava, respondendo pessoas, por base da ferramenta, da arma que ele tinha, que é a Escritura. Ele respondeu ao diabo de que não só de pão viverá o homem. E que, engraçado, você pode ver de que lá na frente, Jesus sabe quem ele é. E ele não precisava testar para diabo ver quem ele é. Porque ele diz lá na frente, depois do livro de João, nos Evangelhos também, você encontra isso: eu sou o pão da vida. Se ele é pão da vida, como é que ele precisava testar, para apresentar para o diabo que ele era esse pão da vida? Ele sabe quem ele é, mas ele não entrou em conflito para poder desafiar o que o diabo estava propondo para ele. Mas ele usou a Escritura, usou a palavra de Deus, mostrando que nós não podemos viver somente de pão, mas também na palavra de Deus. E ele fez outra coisa que ele nos mostrou. Ele confiou muito no que ele ouviu lá no batismo dele, que confiar em Deus, no que ele diz, né? A Bíblia nos fala lá no batismo que a palavra de Deus foi afirmada sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Ele precisava ter isso como alicerce para ele entender que ele é o Filho de Deus. E nós precisamos entender bem isso, de que o que a Bíblia diz sobre nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos caminhar sobre essas coisas que a Bíblia nos diz que nós somos. E você
nós precisamos ler a Escritura para conhecer a Escritura, para que a gente possa ter a Escritura como a arma, como uma ferramenta para poder usar nos nossos momentos difíceis, nas nossas tentações. E também nós podemos ver de que Jesus, ele mostra outra forma que ele venceu essa batalha, de que ele não estava preocupado com tudo que tem aqui. Ele não estava preocupado com esse reino. Ele estava preocupado com procurar primeiro fazer o que é justo, para procurar fazer a vontade de Deus, obedecê-lo. E como diz também no Mateus 6:33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Jesus não estava buscando outras coisas além do que fazer a vontade de Deus. Ele estava procurando primeiro o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, esse é o primeiro ponto que nós falamos dele, de que Jesus foi tentado. Ele foi tentado e teve a batalha da carne. E segundo ponto que nós podemos ver é que Jesus teve também a batalha da fé. Ele foi testado. A fé dele foi testada não só para o diabo. Você pode ver isso na frente, que o povo perguntava: você é um rei? Quem você disse que tu és? E ele pedia, o povo pedia também milagres para que Jesus fizesse milagres para poder confiar, para que eles possam confiar em Jesus. E nós podemos ver aqui, não foi diferente como o diabo começou. Isso também que continuou até na frente. E para você não deve ser diferente. Talvez o povo tem gente questionando o que você passa, o que você sofre, o que você está enfrentando todo dia. E eles perguntam talvez: cadê seu Deus? Você não é filho de Deus? Você não é crente? E por que você passa isso ou aquilo? Eu quero te dizer para que você fique atento, para que você mergulhe na palavra de Deus e leia a palavra de Deus, para que você possa usar como a ferramenta para entender qual é a vontade de Deus para você na sua vida. Para você entender isso, você precisa ler a Bíblia. Nós vamos falar da batalha pela fé. De que no Mateus 4, versículo 9 e 10, você encontra que Jesus, ele foi testado de novo para o diabo. O diabo testou Jesus nessas 3 etapas. Mas eu vou falar agora sobre a batalha da fé, de que o diabo falou para Jesus: tudo te darei, se prostrado me adorares. No versículo 9. Mas Jesus respondeu no versículo 10, dizendo para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Em outra versão ele fala: retira-te, arreda-te, Satanás. Para que você possa entender que o diabo levou Jesus num lugar alto para que ele possa ver tudo que há. Não sei em que nível o diabo está testando a sua fé para te levar para ver o que há nesse mundo. Mas é bom a gente entender que nós precisamos fixar nossos olhos lá nas coisas do alto, de cima. Porque nós somos de lá, nós voltaremos para lá. Essas coisas do mundo são passageiras. E nós iremos um dia para desfrutar o que Deus tem para nós. Nós precisamos fazer como Jesus fez. Nós precisamos ver como é que Jesus usou a palavra de Deus para poder defender essas tentações nos momentos difíceis de fome, de uma dificuldade de cansaço humano depois de 40 dias. A batalha que ele teve, que ele foi testado, a fé dele, ele respondeu, primeira coisa, ele não negociou a fé dele. Isso que eu gostaria de dizer para vocês, dar um pouco de ênfase, de que você pode receber muitas propostas, que você sabe que não é certo, que você sabe que não é vontade de Deus para você, que você sabe que isso é contra a lei de Deus, que você sabe que isso não vai de acordo com o padrão de Deus, da fé que você está nele, mas o diabo vai propor isso muitas vezes para você, para te tirar no caminho de Deus, para te deixar longe daquilo que Deus tem para você. Você precisa usar a mesma ferramenta que Deus deu para Jesus, e ele usou, porque Jesus conhecia a Escritura. Jesus não negociou a fé dele.
Jesus, ele teve a fé dele. Seguro, ele viu que era muito fundamental para que ele entenda que ele precisa colocar olho no que ele veio para fazer. E nós precisamos colocar nossos olhos para nossa meta lá em Cristo também. Porque Jesus, ele olhava para a cruz, ele sabia para onde ele ia. E Jesus também, ele conseguiu vencer essa etapa de tentação e não negociou a fé dele para nada, para a riqueza, para tudo que ele foi apresentado. Ele não deixou de ser o que ele é. E ele mostrou uma coisa muito fundamental no Tiago, que a Bíblia diz no Tiago 4:7, que fala para sujeitar-vos, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos ter essa posição de se humilhar perante Deus, de ir lá nos pés de Cristo, de saber como nós podemos vencer essas tentações, das vezes que vêm todo dia para nós. Nós precisamos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de nós. Esse é o que Jesus fez. Ele resistiu ao diabo, ele teve a fé dele firme no que ele veio para fazer, e depois ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu. Como você pode ver lá no texto mesmo, no versículo 10, que ele repreendeu o diabo. O diabo foi, como diz a palavra de Deus. A batalha, que vamos falar também em seguida, é outra batalha, que é a batalha pelo mundo. Aí você fala, mas como é que é essa batalha pelo mundo? Nós sabemos que o diabo, ele sabe, como Tiago já falou, e já falei sobre isso, da descendência da mulher que ia esmagar a cabeça dele. Ele está preocupado com isso. Ele sabe de qualquer forma ter uma promessa de derrota dele. Então ele nunca quis deixar esse mundo assim. Ele não quer que a gente possa ser liberto. Então ele faz muitas coisas para que a gente continue naquele morto espiritual que a gente morreu, porque todos nós pecamos, estamos carentes da glória de Deus. Ele não quer que Jesus morra para que a gente possa ser salvo. Então ele quer desviar o foco de Cristo. Ele sabia que o meta de Cristo é a cruz. Ele sabe também que Jesus, ele veio com poder e autoridade, porque ele foi anunciado muitos tempos atrás. E ele escutou isso no batismo de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Mas ele continua questionando isso. Ele continuou duvidando disso, colocando algumas coisas para que Jesus possa atropelar. Mas Jesus ficou firme e ele venceu. Ele esmagou, como diz o texto de Gênesis, ele esmagou a cabeça do diabo. Ele venceu. Como é que nós podemos ver que Jesus venceu esse mundo? Jesus mostra a sua supremacia sobre o tentador. Ele mostra a sua autoridade. Ele mostra de que ele é um Deus, de que ele é o poderoso, que ele é o rei que está sobre todos os reis. Ele usa o poder que estava sobre o nome dele, que é Jesus. Nós sabemos que nos céus e na terra não há outro nome que tem poder para salvar, que tem poder para curar, que tem poder para libertar, a não ser o nome de Jesus Cristo. E Jesus, ele usou esse poder que ele tinha no nome dele para poder vencer esse mundo. Ele deu a autoridade, uma ordem para o diabo: arreda-te, Satanás, retira-te, Satanás. Aí Satanás viu que Jesus, na verdade, ele era o Deus poderoso, ele era o Filho de Deus. Ele se retirou e vieram os anjos e serviram a Deus. Nós podemos ver isso. Aconteceu muitas batalhas com isso. Mas lembrando também você que teve uma batalha lá, que eu não citei, que o rei também procurou matar todos os meninos, menos que tinha de 0 a 2 anos, para poder ser morto. Isso também foi uma batalha. Só que não foi dentro desse contexto, desse texto, mas foi lá atrás, antes do batismo. Mas lembrando você esses acontecimentos, de que Jesus ele passou por muitas batalhas, mas ele conseguiu vencer.
porque quem é vencedor, ele estava com ele. E esse vencedor, que é Deus, que ninguém pode vencer, está no seu lado também. E continua firme, continua forte, pensando que você um dia vai vencer em todas as suas batalhas na sua vida. Eu quero que você entenda bem isso também, de que Jesus, a tentação dele é diferente de todos nós. Porque ele era Deus, ele era homem. Ele era Deus e ele era o homem. E a tentação que ele enfrentou é muito diferente da tentação de todos nós que podemos enfrentar. E é diferente com a tentação que você vai enfrentar. É diferente com a tentação que eu vou enfrentar. Mas ele enfrentou a tentação mais, vamos dizer, difícil que nenhum homem podia enfrentar. Porque ele era o Messias. Porque ele era o filho que foi prometido que ia esmagar a cabeça do serpente. E nós não podemos tentar se igualar 100% a nossa tentação com a tentação de Cristo. É bom que isso fique bem claro para nós. E também vou encerrar dizendo assim, resumindo esses 3 pontos, de que Jesus foi tentado. Ele teve a batalha pela fé, a batalha pela carne e a batalha pelo mundo. E para falando de que a batalha pela carne, ele venceu a batalha usando as armas que Deus os fornece. Ele confiou no que Deus diz, no que a palavra de Deus diz, e ele buscou primeiro a obedecer, a fazer a vontade de Deus. Resumindo, falar da batalha da fé, é que Jesus, ele não negociou a fé dele, e ele sujeitou a Deus e resistiu ao diabo, e ele venceu. E para falar também da batalha que ele teve para toda a humanidade, pelo mundo, ele mostrou a autoridade que ele tinha, a supremacia dele, no nome dele. E ele repreendeu Satanás. Ele conseguiu vencer essa batalha. E um autor, Hammer, que é um escritor também, bem famoso, ele escreveu esse trecho, falando do texto de Mateus 4, dizendo que Mateus 4 é mais do que isso, pois todo o evangelho de Mateus é dele levar todo leitor a identificar Jesus, a buscar um comportamento parecido com ele. E esse texto coloca uma declaração divina de que Jesus era filho de Deus, e o que aconteceu no batismo foi o começo do ministério dele, que aconteceu, e a cena também de João Batista dá início do ministério dele, dizendo que ele era o filho prometido, profetizando tudo isso. E ele fala também de que Jesus começou a pregar sobre o arrependimento depois dele for tentado e aproximando-se o reino. E a importância, portanto, de que Jesus foi tentado, e ele foi tentado e foi aprovado. A partir daí ele começou a exercer o ministério dele com autoridade, e ele conseguiu fazer isso de uma forma triunfalista, através de sinais e maravilhas que o seguiam, e pela submissão das Escrituras que ele fazia tudo isso. Então, encerrando nossa classe, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram à aula. Que Deus abençoe vocês. Até na próxima oportunidade.